Deus criou os céus, a terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Osmar Rodrigues Costa, e com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para a Era tão educado, tão inteligente, brilhante, eles não sabiam. Foi algo semelhante a um certo senador, o homem que acabou de concorrer para presidente e foi derrotado. Tuck Kutz me disse, quando eu estava pregando no funeral da Mama Ford, e estava falando acerca da ressurreição, a garantia da ressurreição, simplesmente tão certo quanto o sol nasce, eu também ressuscitarei. Amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos ler Mateus capítulo 24, versículo 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Grande Criador, estamos aqui agradecidos ao Senhor por esta grande oportunidade de estar em Sua presença. Ajuda este povo que através da Sua palavra eles possam estar conscientizados desta verdade. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Muito bem, é muito propício o momento em que vivemos e principalmente o dia de hoje. Eu quero falar sobre Jubileu 2013. Muito bem, há 50 anos atrás, neste dia, acontecia o maior evento do mundo. 28 de fevereiro de 1963. E você sabe que há 50 anos atrás, o dia 28 de fevereiro, foi numa quinta-feira, como hoje.
Então é um dia para ser falado, lembrado e mostrado. Eu queria, se o Elias tiver aquelas datas, quando foi formada aquela nuvem, seria bom se tivesse colocar na máquina para nós, a hora que a gente precisa já estar em ordem, né? É coisa, a gente chegou de viagem há pouco, mas pensamos nessa mensagem só para ajudar, que é uma repetição de muita coisa que eu já preguei. Mas quando completa um jubileu, jubileu é liberdade, é uma libertação. E se não libertou, agora é hora de furar a orelha e nunca mais ouvirá esta verdade, certo? Nunca mais ouvirá. Assim era no Velho Testamento. O jubileu, a pessoa podia ficar livre. O escravo tinha oportunidade de ficar livre. E as pessoas talvez não dão muito valor à liberdade. E a hora em que vivemos é hora de um grande jubileu para se libertar. As pessoas precisam se libertar daquilo que as prende, daquilo que as faz cativa. Elas são cativas de organizações, de denominações, elas são presas, cativas de teólogos, dentro da própria mensagem. As pessoas são presas, escravas, de pastores sem revelação. Elas são presas, estão escravizadas e não sabem. E pregando para você hoje, eu te direi, este ano é um ano de libertação, de liberdade. Para você se libertar da trindade, para você se libertar da dualidade, para você se libertar da unicidade e para você se ligar mais à deidade. Amém? Eu creio que isto é o que vai sempre fazer bem a cada um de nós. Eu sou agradecido a Deus por ser livre e por ter um povo livre como vocês. Vocês sabem que vocês são livres. Vocês não são presos em mim. Vocês são presos na palavra, mas não são presos em mim. Vocês não são meus escravos. Vocês não são escravos do que prego. Vocês, do outro lado, são escravos da palavra, do amor de Deus. Paulo diz, eu prisioneiro do Senhor. Então, tem uma hora que você é prisioneiro de Deus, mas não pode ser prisioneiro da igreja, prisioneiro do pastor, prisioneiro do teólogo, prisioneiro de credos, prisioneiro de grandes homens inteligentes, prisioneiro de homens sábios, prisioneiro de homens que andaram com o irmão Brana e não viram os acontecimentos nos dias do irmão Brana. Prisioneiro, você não pode ficar mais prisioneiro desse tipo de gente, você precisa se libertar. Ou você liberta hoje é o dia de libertação. Alguém diz, eu quero ser curado. Muito bem, mas a libertação agora é se libertar das falsas crenças, é se libertar das interpretações humanas. Não tem cabimento homens que são inteligentes aparentemente e não pode ver o que Deus fez em 1963, 28 de fevereiro, às 18h10 até às 18h30, quando foi filmado, fotografado o que Deus tinha feito ali no Monte Pôr do Sol. Este é o maior acontecimento. E o importante também é que veio um acontecimento em uma foto preto e branco.
É muito simples. As pessoas não conseguem ver a simplicidade de Deus. Mas Deus fez isto para libertar o seu povo em 1963, porque irmão Branham viveu também aquele jubileu. Ele está vivendo o jubileu pentecostal, o irmão Branham. E nós estamos vivendo o jubileu da mensagem. O jubileu da revelação dos 7 selos, dos 7 trovões, da terceira puxada, do novo nome. Estamos vivendo este jubileu. Eu só tenho que ser agradecido a Deus por isto, porque Ele me libertou das garras denominacionais em 72, me libertou das garras de pastores no ano 2000. Então eu estou liberto e temos procurado levar uma mensagem que liberta o povo de crenças que não são corretas, que irmão Branham não pregou. Eles deveriam ter o que o irmão Branham pregou. A mensagem do irmão Branham, ele mesmo disse que não era cura divina. Ele pregou cura divina, mas não era a mensagem dele. A mensagem dele não era discernimento. Ele discerniu, mas ele disse que não era discernimento. Você toma a mensagem, os ungidos dos últimos dias, 261, 262, da tradução da Voz de Deus, e você vai ver estas verdades. Irmão Branham dizendo isto. Não era a mensagem dele. A mensagem dele era a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Esta era a mensagem do irmão Branham. E esta é a mensagem que nos liberta de todo espírito denominacional. Os trovões já nos libertaram. O povo precisava aprender isso. Você está livre e tem hora que você está como João Corvo. Foi amarrado por um bom tempo e depois te desamarra, te desata e diz: vamos, João, para o sul. E você, eu não posso. Não, você não está amarrado mais não. Os selos te desamarrou. Os trovões te desamarrou. O novo nome te desamarrou. Você não está amarrado mais. Você não está preso a lugar algum. Eles deveriam perceber por que o povo muitas vezes deseja ouvir a mensagem através da internet, através de um CD, e rejeita muitas vezes ouvir através de tantos pastores que existem. Qual o motivo? Qual o segredo? Eles deveriam saber qual o segredo. É uma mensagem que liberta, é uma mensagem que tem poder, é uma mensagem de eficácia, que muda a vida da gente, a fé da gente. A gente vê a Bíblia nova, a gente vê a mensagem do irmão Branham nova. E eu não vejo nova só de 63 para cá, não. Renovou as anteriores, anterior a 63, mas o povo precisava aprender estas verdades. É difícil para eles aprender, né? Vou fazer o possível de ler alguns parágrafos para que o povo saiba que não é meu. Para começar, eu quero ser firme nisto. Foi Jesus quem disse, Mateus 24, 34, foi Jesus quem disse: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Que coisa, ele estava dizendo no 32, aprendei, pois, esta parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Ele estava falando de Israel, que estava brotando, que estava tendo folhas, estava tendo companheirismo entre eles, que havia estado espalhado pelas nações, e agora em 1948 foram ajuntados em Jerusalém, e agora já é uma nação com bandeira, com tudo, e não passará esta geração. Agora, eu tenho primeiro que saber quantos anos é uma geração. Agora, eu não quero saber de um teólogo quantos anos é uma geração, porque eu sei que no tempo de Noé era 120, no tempo da Babilônia era 70 anos,
Mas no tempo de Jesus para cá, irmão Brana diz que é 40 anos uma geração. Então, você tem que saber se Jesus não veio como filho do homem. Eu quero que você tenha a mente aberta agora, por favor. A vinda de Jesus Cristo, nesse tempo que está dizendo aqui na Bíblia 24 de Mateus, verso 32 em diante. A vinda é do Filho do Homem. E você não pode pensar numa vinda do Filho do Homem, vinda ali só no céu. Não, a vinda do Filho do Homem é Jesus Cristo vindo na terra. Agora você tem que saber quando ele está na terra, porque Jesus Cristo na terra não é aquele Jesus Cristo que andou pelas praias da Galileia, por Cafarnaum e assim por diante. Não, é Jesus Cristo no ministério de Filho do Homem na terra. Isto é Jesus Cristo num outro homem. Então eu desafio qualquer crente nesta hora, pregadores da mensagem, a saber disto e a me responder se em 1948 Israel não voltou para a sua pátria. Ele sabe que voltou. Põe 40 anos em cima da 1988. Dentro desta geração, Jesus Cristo, o Filho do Homem, guarde bem, não Jesus Cristo para o rapto, Jesus Cristo, o Filho do Homem. Para o rapto ele não desce na terra, para o rapto ele nos pega nos ares. Isso é a Bíblia, isso é 1 Tessalonicenses 4, você lê do verso 13 em diante, ele pega nos ares, mas Filho do Homem é ele, Jesus Cristo na terra. Só que é Jesus Cristo na terra, num homem que realiza, que revela, que esclarece, que manifesta o ministério do Filho do Homem. Por isso William Branham não é o Filho do Homem, mas Jesus Cristo, o Filho do Homem, foi revelado através de William Branham. É isso que o povo tem que entender. E isso daqui que lemos é que tinha que acontecer a vinda do Filho do Homem, dentro desse espaço de tempo, de 48 a 88, e ele veio em 1963, ele veio quase no meio da geração, o povo deveria perceber isto. Ele veio, e no lugar que ele veio, eles o crucificaram. Jesus veio em Jerusalém e ali eles o crucificaram. O povo mais santo crucificou o homem mais santo, o Senhor Jesus Cristo, ali em Jerusalém. Passado quase 2000 anos, nós temos um aviso em Hebreus, creio que é capítulo 6, da segunda crucificação, porque de novo crucificam o Filho de Deus. Quando é que aconteceu isto? Irmão Branham diz que aconteceu em 1963. Quem foi que crucificou? Quer que eu leia? Vamos já, antes de falar nos 40, vamos falar o que os Estados Unidos, que bate papo, que tem, que é, que faz. Deixa eu dizer para vocês, Estados Unidos, não estão me ouvindo, né? Mas vão me ouvir. Um que ouvir é o suficiente. Vou dizer para vocês o que vocês fizeram, o mesmo que os judeus fizeram com o Filho do Homem há 2000 anos atrás. Vocês dos Estados Unidos fizeram com a mensagem de William Branham em 1963. Vocês crucificaram ele tanto a sua mensagem, que vocês não sabem que ele revelou 7 selos, 7 trovões, novo nome, e vocês não ficaram sabendo que ele era o 7º selo. Assim como os judeus não ficaram sabendo que Jesus era o Messias. Tem 2 milênios
que os judeus estão esperando o Messias, e ele já veio. E já faz 50 anos que o povo da mensagem está esperando Jesus Cristo, e ele já veio. Quero te esclarecer novamente. Jesus Cristo veio como Filho do homem. Vocês estamos esperando Jesus Cristo agora para arrebatamento. Arrebatamento é uma coisa, a vinda do Filho do homem é outra coisa. A vinda do Filho do homem é te preparar para ser arrebatado. Sem a vinda do Filho do homem, você não teria a revelação dos selos, dos trovões, do novo nome, e então, consequentemente, não teria fé de rapto, porque a fé para o rapto está nos trovões. Primeiro selo, 132 da primeira tradução de Goiânia. Então aqui o irmão Brana diz: eu acuso esta geração. A mensagem acusação, parágrafo 99, é um parágrafo da tradução de Goiânia, mas vocês podem tomar aí da tradução da Voz de Deus também. E esta gente mantém a congregação longe de Deus. E se algo sucede ali, e se fala disso na congregação, eles o condenam do púlpito, da plataforma, e dizem: é fanatismo. Eu ouvi há pouco um homem da África pregando, eu ouvi apenas poucas palavras dele, mas foi o suficiente. Ele não crer na vinda do Filho do homem. E fez a congregação repetir com ele: nós não aceitamos esta falsa doutrina. Fez a congregação repetir com ele. Enquanto que a vinda do Filho do homem, que é a vinda de Cristo, em 1963, foi o irmão Brana que pregou aqui, ó. É só ler. Eles crucificam como? Fazendo assim, eles crucificaram a Jesus Cristo em 1963. O irmão Brana está pregando esta mensagem: eu acuso esta geração, 7 de julho de 1963. E ele estava dizendo, dentro daquele ano, porque eles crucificaram, quando? 28 de fevereiro de 1963, quando Jesus Cristo veio para descer em carne humana no seu profeta, porque ele veio como anjo forte, no capítulo 10, verso 1 de Apocalipse, mas a Bíblia diz que ele pôs o pé direito no mar e o esquerdo na terra. E quando isto acontece, ele é um homem. Ele está na terra, ele pisou no mar com o pé direito, quer dizer, entre gentes. Mar, água significa povos, nações. Ele pisou com o pé direito entre gentes e com o pé esquerdo na terra. Isto é, se materializando. E foi aí que desferiram os 7 trovões. Foi aí que o tempo acabou. Apocalipse 10, de 1 a 7. E foi aí que manifestou o 7º anjo, porque o anjo forte que desceu do céu, ele não encarnou no Papa. Ele não encarnou no presidente das Assembleias de Deus. Ele não encarnou no povo pentecostal. O anjo forte que desceu do céu, ele encarnou no 7º anjo. Ele desceu no 7º anjo. Por isso ele diz: nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, segundo anunciou aos profetas seus servos. Então isto cumpriu no tempo de William Branham. Para vocês, pregadores, que não têm revelação, vocês podem ter todo o livro do irmão Branham. O povo está cheio de Bíblia e não sabe o nome do Pai. O povo está cheio de mensagem do irmão Branham, fitas do irmão Branham, fazendo livros. E não sabe que Jesus já veio. E não veio agora não, veio em 63, no tempo deles, lá na América do Norte. Quem foi que crucificou? O irmão Branham não estava dizendo que o Brasil estava crucificando. O irmão Branham estava pregando essa mensagem nos Estados Unidos. Eu acuso esta geração, ele pregou. Eu acuso esta geração por crucificar Jesus Cristo pela segunda vez. Está aqui dentro desta mensagem.
Qual geração que ele estava acusando? A geração que ouviu ele. Nós não ouvimos o irmão Brana quando ele veio. Me diga, vocês têm que saber disso. Os Estados Unidos sabem disso. Nós não ouvimos, irmão Brana não veio no Brasil, irmão Brana foi na África, irmão Brana foi no Canadá, irmão Brana foi por toda parte, no México, foi em Lisboa. Mas o irmão Brana não veio no Brasil. Ele está dizendo, essa geração, a geração que ouviu a mensagem, aí depois a mensagem chegou no Brasil, como o povo do Brasil está crucificando a mensagem, ao rejeitá-la. Ao rejeitar o quê? Cura divina? Sinais que o irmão Brana fez? Não, isso daí todo mundo aceita. Ao rejeitar a revelação dos 7 selos, ao rejeitar que o 7º anjo era o 7º selo. Alguém diz, mas você tem como provar? Olha, eu posso provar o quanto você quiser. 1 em 1 milhão, parágrafo 21, o irmão Brana diz, cada mensageiro das 7 eras da igreja representa um selo. Irmão Brana representava o 7º. Como que não? Como que ele não era o 7º? Ele representava o 7º selo. Senhores, esse é o tempo, 204 a 206. Cada mensageiro das eras representa um selo. Ele era o representante do 7º selo. Foi por isso que ele diz, ele nos abriu 6 selos. Mas não pôde abrir o 7º selo, porque é o selo da sua vinda. Vigie bem o 7º. Se você quiser vigiar o 7º hoje, você tem que olhar para trás. Porque o 7º foi lá em 63. Você tem que olhar para trás para vigiar o 7º. Então, o povo dos Estados Unidos não vigiou o 7º. Vigia o 7º. Ele diz, é a vinda do Senhor. Almas em prisão, lê para você ver. 85, 86, 87... Foi o William Branham que pregou isto. Vigie bem o 7º, é a vinda do Senhor. Eu creio que eu estou com essa outra mensagem aqui, que é um parágrafo que um irmão deu para um pastor, e o pastor acho que não sabia como responder, aí veio um outro e disse que esse irmão ia dar problema na igreja. Mas não é o irmão que vai dar problema na igreja, é o parágrafo. É o parágrafo que dá problema na igreja. Não é o irmão. O irmão pode até não crer, não entender como nós entendemos, mas ele quis saber do pastor e mostrou para o pastor. Essa mensagem, na brecha, é 41. Na outra é 25, na tradução de Goiânia. Mas essa daqui, na primeira tradução, esta é a última tradução. E quando os selos forem rompidos e o mistério for revelado, desce o anjo, o mensageiro, Cristo, colocando seus pés sobre a terra e sobre o mar, com um arco-íris em sua cabeça. Agora recordem, este 7º anjo está na terra no tempo de sua vinda. Irmão Branham não está dizendo, este 7º anjo está na terra no tempo do rapto. Não. No tempo de sua vinda. Irmão Branham estava na terra, no monte pôr do sol. No tempo da vinda do Senhor, como filho do homem. Olha, só de ler a Bíblia você sabe. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe. Que dia e hora? O dia e hora do Filho do Homem. Escuta aqui. Nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Aquilo não foi revelado para o ministério de Filho quando Jesus estava na terra. Aquilo era para ser revelado nesse dia. Nem Jesus podia falar. Então ele dizia que não sabia. Agora escuta. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Meus irmãos, quando nós pregamos que Jesus Cristo veio, ele veio como Filho do Homem. Jesus Cristo veio como Filho do Homem. William Branham revelou aquele ministério
de filho do homem. Está escrito nas mensagens, os ungidos dos últimos dias. Ele não é o filho do homem, mas ele revela o ministério do filho do homem. O que quer dizer isso? Jesus Cristo é o filho do homem, está sendo revelado em carne humana. É isso, ele revela. Ele, o sétimo anjo, William Branham, não é o filho do homem. O filho do homem é Cristo. Mas William Branham, o sétimo anjo, está revelando Cristo, o filho do homem, para o povo. Amém. Isso aqui não precisa nem pular, nem gritar. É só você saber, isto é verdade. Certo? Isto é verdade. Para nós, isto é verdade. Mas eles não percebem. Quando é que isso ia acontecer? Aquele dia e hora. Ninguém sabe. Foi por isso que nem o profeta falou sobre isso. O irmão Branham só falou. Eles crucificaram a Cristo. Crucificaram. Ele não diz, eles vão crucificar. Eles crucificaram a Cristo. Olha o parágrafo 99. Eles crucificaram a Cristo em 1963. E ele estava pregando a mensagem de acusação em 1963. E ele diz, eles novamente crucificaram a Cristo em 1963. É só você saber que era poucos meses antes, quando veio a manifestação no Monte Pôr do Sol, e depois o irmão Branham pregou os 7 selos. Era o 7º selo que não foi revelado para o incrédulo, só para o crente. O 7º selo não foi revelado, o irmão Branham disse que não foi, e não foi revelado mesmo, que o 7º selo era ele em carne. O povo não conheceu, os Estados Unidos não conheceu, eles lutam e dizem, bom, Branham não era o 7º selo. Quem diz que era o 7º selo é o próprio irmão Branham. O irmão Branham diz que cada mensageiro das eras representa um selo, e ele diz, aquele 7º anjo da constelação de anjos que vocês vêem nesta foto aqui atrás de mim, aquele 7º anjo da constelação é quem tem o 7º selo. Parágrafo 152 e 201 e 202 do 7º selo. Ele diz, ele voou para mim. Meu Deus do céu. Se aquele 7º anjo, ele tem o 7º selo, voou para William Branham, se aquele 7º anjo, que tem o 7º selo, se ele tivesse voado para mim, eu era o 7º selo. Mas ele voou, foi para Branham. Quem era o 7º selo? Era o 7º anjo mensageiro da 7ª era da igreja e revelador de toda a palavra de Deus. Ele diz, eu não creio. Mas isso aqui não é para descrente, isso é para crente. Deus não está salvando esse povo da mensagem que diz, eu não creio que Jesus Cristo já veio. Deus não está salvando eles. A loucura da pregação salva os que creem. Não é os incrédulos. Os incrédulos vão continuar incrédulos. O judeu incrédulo continuou incrédulo e está incrédulo até hoje. O judeu crente olhou para Jesus e disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Esse é o crente. E Jesus chamou ele de crente. Chamou Pedro de crente, verdadeiro. Mas o incrédulo, ele não pode saber dessas coisas. Mas eles deveriam ver os sinais, meus irmãos. Se alguém falar que Jesus Cristo não veio como Filho do Homem em 1963 e não revelou em carne humana em William Branham, se eles disser que não aconteceu, sabe o que eles estão dizendo? Que essa Bíblia falhou. Porque essa Bíblia diz que não passará esta geração. Não é essa aqui não. É a geração que viu Israel voltar para a sua pátria. Não passará esta geração. É o que a Bíblia diz. Tenho aqui alguma coisa, tenho que repetir para vocês as coisas que eu já tenho dito em outras pregações, mas como hoje é uma noite especial para mim poder pregar jubileu e dizer para os pastores, querem ser libertos?
ou querem que seja trazido aqui na presença da mensagem e seja furado vossas orelhas? Lá no passado, era uma sovela, como vocês que são sapateiros sabem muito bem de sovela. Furava a orelha, trazia o rapaz. Não, eu sou escravo, mas eu não quero ser liberto, eu quero ficar com o meu amo, eu quero ficar com o meu senhor. Então traz ele aqui perto do sacerdote, traz uma sovela aí. Você quer ser liberto? 50 anos, é dia da sua libertação. Quer ser liberto? Não, eu quero ficar aqui com o meu amo. Traz ele aqui perto do sacerdote, pega a sovela, fura a orelha dele. Aí estava marcado, nunca mais, se ele vivesse mais 50 anos, nunca mais ele podia ser livre. Vocês têm que saber que os Estados Unidos já viveu mais 50 anos. Irmão Branham diz, não creio que haja misericórdia para essa nação, ela está além da misericórdia. Irmão Branham pregou isso, essa nação dos Estados Unidos está além da misericórdia. Por quê? Crucificou a Jesus Cristo, Filho do homem, na mensagem de William Branham, não receberam. Rejeitaram a revelação dos selos. Foi o irmão Branham morrer, eles carregavam o irmão Branham, estava ali no caixão, e eles dizendo assim, ele deve ressuscitar, para poder revelar os trovões para nós. Ele deve ressuscitar para a terceira puxada, ele deve ressuscitar para falar para nós o que é o sétimo selo. Tem pregadores, eles não vão me ouvir porque eles são em inglês, certo? Não sabe o português, mas alguém vai contar para eles. E pregadores que andou com o irmão Branham depois de morto, esperando, ao lado do caixão dele, esperando ele levantar do caixão. Agora o irmão Branham teve que partir, porque o ministério tem que ir para frente. Deus não pode usar 2 profetas ao mesmo tempo. E quem disse que a esposa é profeta foi o irmão Branham. Ele diz que ela é profeta, ele diz que ela é que cumpre o restante do ministério de Cristo aqui na terra. Ele falou sobre isto. Então isso não podia acontecer ao mesmo tempo do ministério de William Branham, porque o próprio irmão Branham diz, Deus não usa 2 profetas ao mesmo tempo. A única escritura que nós temos que Deus vai usar é Moisés e Elias na tribulação, para falar com judeus e gentios, porque Moisés é para os judeus e Elias é um profeta a todas as nações. Isto acontecerá na tribulação. Mas no espaço de tempo do profeta, ele tinha que partir para dar lugar à profecia ser cumprida através da esposa de Cristo. Ela tem o assim diz o Senhor. Pérgamo 56 e 58. Ela tem, e logo ele diz que vocês, ele diz, eles têm o assim diz o Senhor. América do Norte, Canadá, Trindade e Tobago, Fênix, Portugal, África, vocês todos, por todas as nações, fique sabendo, nós como esposa, nós temos o assim diz o Senhor, os 7 trovões foram revelados nos 7 selos. Nós temos, assim diz o Senhor. Ele diz, como você pode provar isso? Te dou o parágrafo 38 da Era de Laodiceia. Te dou perguntas e respostas número 4, parágrafo 78. Te dou o desvelar de Deus 273 a 278. Para provar para você que os 7 trovões foram revelados nos 7 selos. Você quer mais ainda? Já preguei isso, mas tem que ficar repetindo, porque o povo é ignorante. E quem é ignorante? Não são os iletrados, não. São os letrados. São os grandes homens. São os que andaram com o irmão Branham, que fala bonito. E que ele fala uma palavra, o povo... Uma palavra, não deixa nem ele falar. Se eu for lá falar, eu te garanto que eu falo 1 hora
e eles ficam mudos. E o que eles vão dizer? Olha, aquilo do pastor que é bom, que pregador, você viu? Ele faz a gente alegrar, nós pulamos, nós gritamos. Esse daí não dá para pular, não dá para gritar, porque a gente fica com raiva. Eu queria que eles me ouvissem 1 hora. Não precisa muito não, 1 hora também. Ouvisse 1 hora para saber essas verdades, não precisa nem ouvir eu mesmo. Pega uma fitinha, pega um CD. Eu quero que você escuta 1 hora, tenha paciência de escutar 1 hora, e depois você prega contra isso daqui, ó. Não passará esta geração. Se passou a geração de 40, então a Bíblia é falha, a Bíblia está errada. E a Bíblia está certa. Não passou esta geração. Antes de cumprir a geração, antes de 88, foi revelado. Cristo veio como Filho do Homem em William Marion Branham, ali no Monte Pôr do Sol, 28 de fevereiro de 1963. Hoje faz 50 anos, um jubileu, uma liberdade. Sou liberto, eu posso cantar, livre estou. Pela revelação que Deus revelou a William Branham, livre estou. Eu nem comecei ainda, você já pensou? Amém. Mas é bom, não é? O 7º anjo está na terra no tempo da sua vinda. Aí o William Branham que falou, meu irmão. Não esconde o parágrafo, não. O 7º anjo, por quê? Deus tinha dito para ele assim, como João Batista foi precursor da minha primeira vinda, tu e tua mensagem precursará a minha segunda vinda. Tem hora que o irmão Branham fala segunda vinda como rapto. Mas esta segunda vinda que ele cumpriu aqui é filho do homem, não é rapto. É filho do homem. O povo precisa parar, examinar e ver. Essa vinda já foi cumprida. O que foi que William Branham foi precursor? Me diga, Estados Unidos, me diga, ele precursou o quê? Se Cristo não veio, sendo que o 7º anjo está na terra no tempo da sua vinda, assim como João Batista estava na terra no tempo da primeira vinda. William Branham, revelando o ministério de Filho do Homem, estava na terra quando Cristo veio para se materializar nele. Ele estava na terra no tempo da sua vinda. Aqui está registrado tudo. Você tem aí, meu irmão? Já pode soltar aí para nós? Isso daí. Olha onde foi o horário. Você tem o horário, você tem tudo. Isso daí foi a ciência que provou. Olha lá. Só que ela ficou bem pequena. Não sei se vocês vão dar conta aí da internet para ouvir, né? Para ver melhor isso daí. Né? Então, porque seria bom para ver direitinho. É 18:10 em Prescott. 18:15 em Phoenix. Ou Phoenix. Winslow. Oh, vocês viram? Muito bem. Isso é bom para as pessoas verem. Olha para vocês. Isso daí foi a ciência que tirou. 6:10. Olha lá em Prescott. Vai mais um pouquinho para nós aí. Olha direitinho. 6:15 em Phoenix. Olha quando completou 6:30 em Winslow. Está ali, ó. O que é isso aí? Aquele dia e hora ninguém sabe. Que dia foi? 28 de fevereiro de 1963, das 18:10 às 18:30. O que é isso? Capítulo 8, verso 1 de Apocalipse. Quando abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por quase meia hora. Quase meia hora.
Ali não tem meia hora, é 18h10 às 18h30, são 20 minutos. Passou de 15 é quase meia hora. Não é meia hora, é quase meia hora. Isso daí o que é? Sétimo selo. O sétimo selo no céu, sinal no céu, a ciência fotografando, dando horário para nós, a ciência deu horário. Alguém diz, eu não creio na ciência. Irmão Brana creu. O irmão Brana diz, quando Deus vai fazer alguma coisa, Ele mostra no céu primeiro. E Ele mostrou aí no céu. Agora quer ver quando você vê, quando Ele desce para a terra. A hora que Ele desceu, as pessoas nem perceberam. Aquele ministério de filho do homem desceu em William Branham. Então William Branham não é o filho do homem, ele revela. O que é revelar? É mostrar. Mostrar como? Ele mostra através da pregação, do ensinamento, da revelação dos selos, dos trovões. Quando foi que ele mostrou? 18 de março a 24 de março, ele mostrou. Vê para mim, irmão, só uma curiosidade, de 18 de março a 24 de março de 1963, quais os dias eram? Pode não dar os mesmos dias, mas o jubileu dá certinho. 50 anos atrás, foi numa quinta-feira, às 18h10 até às 18h30, que Deus manifestou, descendo do céu e se mostrando, deixando ser fotografado. O irmão Branham depois pegou essa foto, virou para a direita e diz, é só você pegar a foto e virar para a direita, é Jesus Cristo. Vocês sabem que está na mensagem, gente? É Jesus Cristo, amém? Então, vocês que não creem, é porque são incrédulos, mas eu estou provando para vocês que os Estados Unidos crucificou a Jesus Cristo pela segunda vez, em 28 de fevereiro de 1963, com pregações realizadas de 18 de março a 24 de março de 1963, quando ele pregou a revelação dos 7 selos, e não de 6 selos, porque o sétimo ele não podia falar. Ele diz, vigie bem o sétimo, depois que ele pregou os 7 selos, ele diz, vigie bem o sétimo, é a vinda do Senhor. Quem era o sétimo, gente? Tem hora que o coração quase sai fora. Como que o povo é duro de serviço, incircunciso de coração e ouvidos, quer dizer, não entra a mensagem dentro deles, pregadores que matam o grupo, pastores que vêm dos Estados Unidos, vêm da África, vêm de outros lugares para cá, para matar o povo, para cativar mais o povo, para escravizar mais o povo, quando Deus tem deixado para nós aqui no Brasil um jubileu, uma mensagem libertadora, onde você não vai escutar nós pregar, ele vai revelar trovões. Não, eu vou te mostrar que ele já revelou. Aí ele vai revelar 7º selo, vou te mostrar quem era o 7º selo. Aí ele vai revelar novo nome, vou te mostrar qual é o novo nome. Não é que eu sou sábio, não, é o jubileu. Nós fomos libertos já. Graças a Deus, nós fomos libertos e podemos mostrar para vocês. Glória a Deus. É a mesma coisa, né? Você contou lá, para ver se dá 10? É porque foi 10 pregações, que foi no domingo, teve duas, né? Foi 2 domingos. Então está aqui, é do dia 17 de março ao dia 24. Foi de domingo a domingo. Sendo que no domingo teve 2 pregações. Deus em simplicidade e logo a brecha. No último domingo, teve 2 pregações, perguntas e respostas sobre os selos de manhã, o 7º selo à noite. Irmãos, estamos livres. Estamos livres das interpretações, até de quem andou com o irmão Branham, até de quem ajudou e gramaticou as 7 eras da igreja. Estamos livres.
Não estamos presos a teólogo, estamos livres. O jubileu nos libertou. Nós não estamos aqui para ter a orelha furada, não, mas vocês que não creem na pregação hoje, fiquem sabendo, os Estados Unidos, a orelha deles foram puxada para ser furada em 1963, mas a orelha do brasileiro está sendo puxada para ser furada em 2013. Hoje, 2013, a orelha do brasileiro. Quer dizer, eu não vi o 7º selo, eu não creio que 7 trovões foi revelado, eu não creio que Brana é o novo nome, você está sendo furado o seu ouvido. O irmão Brana diz que agora é ouvido mesmo, você não vai ouvir, não é orelha mais aqui não, é audição. Você nunca mais vai se libertar, você vai ficar preso numa denominação da mensagem, porque você não aceita o ano jubileu da liberdade de Deus. Jesus veio e deu a liberdade para os cativos oprimidos. Quando Jesus veio na terra era o ano jubileu. Quando Brana veio na terra era o ano jubileu. Quando a noiva está pregando aqui hoje é o ano jubileu. Você não é escravo meu. Você é escravo da revelação, você é escravo de selos revelados. Eu não posso falar mais, não tem jeito, não posso falar mais que selos não foram revelados, que o 7º selo não foi revelado, que os 7 trovões não foram revelados. Não posso falar que o novo nome não foi revelado. Eu sou escravo dessa revelação. Mas o outro, ele é servo, escravo de seus amos. Quais são os seus amos? Seus escravizadores, os que compraram eles, seus pastores, evangelistas, obreiros, diáconos, apóstolos, falsos profetas, são os que compraram os membros e têm furado a orelha deles, para eles não entender a revelação desse dia final. Mas esse é o meu jubileu, é o seu jubileu. Amém, amém. Olha, eu não posso ler tudo, mas para quem quer saber sobre o novo nome, vocês têm que saber, quando Jesus estava aqui na terra, e ele diz, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Ninguém sabe, mas é provável que naquelas rochas estava escrito o nome do Salvador. Ninguém sabe, não foi dito. Ele disse, só que ele disse, se vocês calarem, as pedras clamarão. Se nós calarmos, as pedras que rolaram naquele tempo, lá no Monte Pôr do Sol, aquelas pedras que foram pegas por muitos, pontiagudas, mostrando 3 lados, que Ele é Pai, Filho e Espírito Santo, Ele é o mesmo. Irmão Brana mostrou isso, Ele é a deidade. Estas coisas já aconteceram. Se eu me calar, um monte dos Estados Unidos, os Estados Unidos se calaram para a revelação, mas lá no monte está escrito William Marion Branham. Quantas letras tem seu nome? Ele diz, o seu nome está todo escrito nela. Está aqui na mensagem, Parados na Brecha, se vocês que gostam de ler mensagem, Parado na Brecha, 138 a 155. Vocês precisam disto. O irmão Branham ouviu Deus falar com ele. Ele disse, quantos picos tem lá? O irmão Branham diz, 7. Aí Deus disse para ele, quantas letras tem seu nome? Aí ele começou a soletrar. Quando os 7 trovões foram revelados, ele veio como soletrando algo. B-R-A-N-H-A-M. Estava soletrando algo. Ele diz M-A-R-R-I-O-N, que é Marion Branham. Mostrando para nós o nome. Ele diz, isso não tem nada a ver. Irmão Branham fala, não deixa eles dizer para você que não tem nada a ver um novo nome. Irmão Branham diz na sua mensagem, Jeová Jireh, segunda parte, leia lá para você ver. Não deixa eles falar isso para você, que não tem nada a ver novo nome, porque tem a ver a mudança de nome. Então essa é a mudança de nome, é isso que você tem que ver. Deus veio na terra desta vez
O Filho do Homem veio na terra desta vez. O Senhor Jesus Cristo veio e pisou na terra nesta vez. Em 1963 foi revelado tudo isto. E ele chamava Brana. O Senhor Jesus Cristo tinha novo nome. Esta é a revelação. Abraão restaurado 45, irmão Brana diz, HM faz parte do nome de Deus. Não precisa falar faz parte do novo nome. Por quê? Porque quem pode fazer algum exame, vai e faz. Eu tenho dito, você vai e examina. Bom, Brana diz que HM faz parte do nome de Deus. Deixa eu ver se é mesmo. Jesus não tem HM. E aí como é que eu faço? Jesus não tem HM. Yeshua não tem HM. O nome de Deus. Iesous, em grego, não tem HM. Qual é o nome de Deus? Então não é o nome, é novo. Ele não podia falar. É o novo nome de Deus. Se ele falar, já está revelado, irmãos. Se ele falasse, estava revelado. O novo nome de Deus é HM. Não podia falar. Aí estava revelado, Deus disse para ele, não diga a ninguém. Agora, no ministério da esposa, Deus vem e diz, como livrinho, e profetize a povos, reis, nações e línguas. Povos, vocês querem saber qual é o novo nome? Brana. Nações, gentios, querem saber, reis, querem saber qual é o novo nome? Brana. 7 letras. Quantas letras tem seu nome? Ele diz 17. Aí falou o nome. Amém. Olha, não dá tempo porque eu já estou com o meu tempo aqui vencido, né? Está vencido. Mas falando de geração, eu preciso deixar suas infalíveis palavras de promessa, 34 a 36. O irmão Brana vai mostrar para nós a Bíblia. Na Bíblia, uma geração é dividida em 40 anos, do tempo em que Israel se tornou nação até 40 anos. Neste período de tempo, ele virá. Espera lá, irmão Brana está falando isso em 64. Por que ele diz que ele já veio? Ele não podia falar. Por que ele não disse? Vigia o sétimo, sou eu. Ele não podia falar. Ele só diz, vigia o sétimo. É a vinda do Senhor. Era a vinda do Senhor em carne. O Senhor estava em Brana. Era a vinda do Senhor. O 7 é a vinda do Senhor. Então aqui está, ó. E se aquilo é verdade, então aquilo traz a vinda. Quando que o irmão Brana diz? Dentro da nação que viu Israel voltar para sua pátria, de 48 com mais 40. Foi em 63, aquilo já aconteceu. Amém? Graças a Deus. Mais alguma coisa? Bom, será bom. 223, o 6º selo. Eu quero que espere até amanhã. Quero mostrar-lhes um mistério que tem estado operando toda esta semana nestes cultos. 6º selo. Duvido muito que hajam visto o que tem sucedido. Já pensou bem você pregar 6 selos e falar assim, eu duvido que vocês tenham percebido o que tem acontecido. Ele pregou e disse, duvido muito que vocês tenham percebido o que tem acontecido. Porém, é algo que tem estado presente e tenho esperado que alguém diga. Eu não quero falar o nome deles. Mas, meu irmão, você andou com o irmão Brana, por que você não chegou para ele e falou assim, irmão Brana, eu vejo. Você está esperando que alguém veja o que aconteceu esta semana, esta revelação? Porque você que andou com o irmão Brana, porque você que viu lá nas cabanas, viu quando o irmão Brana saía fora da cabana, o torvelinho. Você viu isso, irmão? Eu não vi, eu só creio. Eu creio até no que você viu. Porque você não diz assim, irmão Brana, eu vejo, porque o irmão Brana estava esperando que alguém diga, eu o vejo. Então, ele esperando
quem dissesse, eu vejo, e logo ele diz assim, não o rejeite, por favor. Eu estou esperando que alguém veja. Se você vê, se você tem alguém que vê, e Brana era o que viu, não o rejeite, por favor. Se você quer, não rejeite Brana, por favor, que ele viu. E ele diz que os Estados Unidos, onde ele pregou, Tabernáculo Brana, onde ele pregou, diz, vocês não têm visto o que tem acontecido. Duvido que vocês tenham visto o que tem acontecido aqui esta semana. Mas se alguém tem visto, eu estou esperando que alguém diga, eu vejo. A irmã Brana vem e diz, não o rejeitem. Quando alguém falar para você que vê que os trovões, viu que os trovões foram revelados, o novo nome foi revelado, o 7º selo estava encarnado em William Branham, não rejeite. Irmão Branham está dizendo assim, não rejeite. Eu posso dizer para você, eu vejo, os Estados Unidos não teve ninguém que disse, eu vejo o 7º selo encarnado, eu vejo os 7 trovões materializados em Branham. Eles não podiam dizer, eu vejo o novo nome de Deus. E o erro deles foi batizar em nome de William Branham, que novo nome não é para batismo, é fé para o rapto, diz o profeta. Não é para batismo. Quem é batizado em nome de William Branham está errado também. Não é batismo certo, está errado. Como é errado falar Pai, Filho e Espírito Santo. Como é errado alguém que diz que o novo nome é a palavra de Deus. A palavra de Deus, se é novo nome, então ninguém precisa revelar. Porque está escrito na Bíblia, a palavra de Deus, ele é o verbo de Deus. Jesus também era o verbo, mas como ele chamava? Jesus. Agora é o verbo de Deus, mas como o verbo de Deus chamou em 1963, Branham, era o verbo de Deus, era a palavra daquele dia. Amém. Amém. Bom, o 57 do sinal, estou voltando para recapitular alguma coisa. Esta mensagem, essa classe de mensagem não podia vir em nenhum outro tempo. Que classe? A mensagem do sinal. Porque ele diz no parágrafo 60, ele diz aqui, o sangue não é o sinal hoje em dia, mas é a vida. O sangue não é o sinal. Aí ele vem aqui no 57 e diz, esta classe de mensagem não podia vir em nenhum outro tempo. Não podia vir no tempo de Lutero, que era tempo de sangue. No tempo de Wesley, era tempo de sangue, essa mensagem não podia vir. Nem tampouco no tempo pentecostal, não podia ser assim, porque era tempo de sangue. Sem dúvida, estava prometido na Bíblia, estamos no fim, não podia vir esta mensagem, senão até este tempo. E está acontecendo agora como um sinal. E qual é o sinal? Oh, meus irmãozinhos e irmãzinhas, assegurem sob o sinal, porém logo, não vá aceitar nenhum substituto. Qual é o sinal? A palavra revelada do dia. Porque não é sangue. Por que não é sangue? Porque o cordeiro saiu do propiciatório. E não há sangue no propiciatório. O 7º selo, quando ele é revelado, o cordeiro sai do propiciatório. Quando o 7º selo é revelado, então já não há mais misericórdia, está fumegando o altar. E você tem que receber o jubileu agora e se livrar e saber que nem Jesus podia voltar para aquele altar, porque estaria ele também fumegando. Mas não, ele saiu para revelar os selos. Ele deixou o trono do Pai para tomar o seu próprio trono. E o trono dele era Branham aqui na terra. Esse era o trono de Jesus Cristo. O trono do Pai era Jesus. O trono de Jesus Cristo era Branham. Isso aqui é um jubileu para você saber. O trono é o coração, mas não é o seu coração incrédulo. Dizendo, não, o meu coração é o trono. Você não crê que os trovões foram revelados? O seu coração é trono de credo, de dogma. Trono de teólogo. O coração que é o trono de Jesus Cristo, no qual ele saiu do trono do Pai e assentou no seu trono, coração de um profeta. O William Marlon Branham
ao que vencer, a sentar-se comigo no meu trono. Quando você rejeita Brana, você rejeita Jesus Cristo, porque Brana está sentado com Jesus Cristo no seu trono. Você quer ver Jesus Cristo? Olhava em Brana. Ah, mas não pode. Eu olho em Brana, vejo Brana, mas Jesus Cristo estava revelando o ministério do Filho do Homem através dele. Amém? A gente não pode mais, né, irmãos? Passei muito, irmão? Já passei? Já passei. Então, 203, ao nascer do sol, poder vivificador. O poder vivificador fez isso por nós. O poder vivificador nos permite ver sua vinda. Eles dizem que ele não veio. Olha o irmão Brana falando aqui. O poder vivificador nos permite ver sua vinda. 203, ao nascer do sol. Eu creio que tudo isso é bom. Agora, mostrando para você que depois dessa mensagem, então vem o arrebatamento. Depois que Jesus Cristo veio e se revelou como Filho do Homem em William Marion Branham, em William Branham estava sendo revelado, Filho do Homem. Ele não era o Filho do Homem, mas ele estava revelando. Nenhum podia curar, nem Branham podia curar. Branham não podia dizer haja. Era o Filho do Homem nele, era Deus nele. Haja esquilo e houve esquilo. Era Deus no homem. Por isso que é Filho do Homem, é Jesus Cristo no homem. Amém? Agora ouvi, mas agora vejo. Bom, escuta, tenha paciência. 113, para me encerrar. Agora Jesus prometeu aqui nos últimos dias, o Filho do Homem seria revelado novamente para aquele mesmo tipo de grupo, a semente real de Abraão. Parece que não existiu essa semente real de Abraão nos Estados Unidos. Teve os eleitos daquele dia. Não esse restolho que tem hoje, que é incrédulo na revelação. Não, mas aqueles que viveram no tempo de irmão Branham, que puderam crer verdadeiramente que Deus estava no profeta e que ele revelou a palavra. Pouco antes do fogo cair, recorde, a igreja nunca recebeu mais testemunhas. Abraão e os outros não receberam. O filho prometido que eles estavam esperando foi trazido imediatamente após aquilo. E a igreja está esperando pelo filho prometido. Guarde bem, Filho do Homem foi revelado através do irmão Branham. Era Jesus Cristo no irmão Branham. Revelou o ministério do Filho do Homem. Agora, aqui é o Filho prometido. A igreja está esperando pelo Filho prometido. Ele virá bem após os dias deste ministério. Quer dizer, o Filho prometido, Jesus Cristo para o arrebatamento, ele virá depois dos dias deste ministério do Filho do Homem. Ele será revelado dos céus. Está dando para entender, irmão? Vocês estão entendendo? Ele não é revelado na terra. Na terra ele revelou como Filho do Homem. Mas agora, como Filho prometido, que ele virá para nos arrebatar, ele então será revelado dos céus. Agora, nós vemos isto claro demais. Isso tem que ser. Agora, a única coisa que tem que ser é algo que pulsa, entra no homem. Deus vindica, ele diz, ele mostra que aquela é a coisa para acontecer. O que você crê. Eu creio nisso daqui, certo? Então, se alguém não foi liberto, eu estou propondo para você se libertar dos teólogos, senão sua orelha vai ser furada nesse ano. Nunca mais você vai ouvir essa verdade, nunca mais você vai converter. Isto é o que a Bíblia diz, é o que o irmão Branham diz de 1963, que eles crucificaram ao Filho de Deus. Para a nossa nação, também não haverá muita esperança depois desse ano. Entende? Pode durar muitos anos, como a América está durando até hoje.
mas também a nossa nação, depois que rejeita o jubileu de Deus hoje, 50 anos da vinda do Filho do Homem manifestado no Monte Pôr do Sol, dia 28 de fevereiro de 1963, das 18h10 às 18h30, quase meia hora de silêncio, cumprindo o Apocalipse 8, verso 1. Eu te proponho uma libertação, uma liberdade. Venha para a revelação, receba a revelação, ou você vai ficar com seu pastor e vai ser furada a orelha sua e de seu pastor. Sua, seus diáconos, seus pastores, seus presbíteros, seus evangelistas, seus apóstolos, seus mestres. Tudo orelha furada vai ficar ao rejeitar este jubileu agora em 2013. É o jubileu de que os selos foram revelados. Estou aqui para avisar vocês que o 7º selo foi o William Branham, que o novo nome estava revelado no homem que era carne humana aqui. Novo nome não é você ir lá no céu receber, não. Novo nome era aqui na terra, já aconteceu. Nós somos chamados por este novo nome. Ah, você é o povo de Branham, né? Sim. Sim. Só não somos o povo de Roma. Não somos o povo pentecostal. Não. Somos o povo de Branham. Sim, Deus se revelou em carne humana. Você diz, você quer fazer dele Deus. Não, foi Deus quem fez isso por ele. O irmão Branham diz assim, quando você vê a palavra revelada, você vê o Pai. Quando você viu a palavra revelada em Branham, você está vendo o Pai. Mostra-nos o Pai, Branham. O que nos basta. Mostra-nos o Pai. Ele diz, há tanto tempo estou convosco e não me tenho desconhecido. Quem me vê a mim, revelando estas palavras, vê o Pai, porque é o Pai que está fazendo isso. Eu não posso fazer nada, o Filho, Branham, não pode fazer nada, a menos que veja o Pai fazer. E quando ele vê o Pai fazer, o Filho faz igualmente. Foi isso que Jesus fez e foi isso que Branham fez. Branham diz, eu não posso fazer nada, sou homem mortal como você. Mas ele está aqui, agora eu tomo cada um de vocês sob minha autoridade, sob meu domínio, para a glória de Deus. Agora, quando você está sendo tomado pelo domínio, era o Pai falando através de Branham. Senhor, a gente não pode fazer mais nada, senão dar uma promessa dessa. Se liberte, filho. Deixa de ser escravo da denominação da mensagem. Deixa de ser escravo dos teólogos da mensagem. Deixa de ser escravo desse povo de concílios ecumênicos. Deixa de ser escravo de encontro de pastores. Deixa de ser escravos de plenários de pastores. Deus não fala num grupo. Vocês esqueceram que Deus só fala através de uma pessoa. Sempre foi. Deus não fala em plenário, Deus não fala em 1000 pastores, em 150. Deus fala em um. Deus é um. Pai, ajuda esta igreja, ajuda esse povo através da internet, que seja abençoado. Essas igrejas que nos ouvem através da internet, sejam abençoadas. Esses pastores, sejam abençoados, fortalecidos pelo poder da sua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor. Você sabe quem abriu os selos? Se não sabes, eu vou te dizer que ninguém poderia fazê-lo, só Jesus poderia fazer. Nesta luz que de Cristo emana, Ele quis se materializar na pessoa de William Branham. Pôs o pé sobre a terra e o mar. Nesta luz que de Cristo emana,
Ele quis se materializar na pessoa de William Branham, pôs o pé sobre a terra e o mar. Com a nuvem estava vestido quando ele descia do céu. Ele tinha o arco celeste e seu rosto era como o sol. Os pés como coluna de fogo, ele tinha um livrinho na mão e clamou com grande voz, como quando brama o leão. Os pés como coluna de fogo, ele tinha um livrinho na mão e clamou com grande voz, como quando brama o leão. Fui ao anjo e tomei o livrinho, e na boca era como mel. E havendo comido todinho, o meu ventre tornou como fel. E a voz que do céu tinha ouvido me tornou falar outra vez. Que se importa que profetizes a nações, povos, línguas e reis. E a voz que do céu tinha ouvido me tornou a falar outra vez. Que se importa que profetizes a nações, povos, línguas e reis. A esposa de Cristo é profeta, ela agora vai profetizar. Não importa se muitos rejeitam, ela faz o que Jesus mandar. Ela tem o dom de profecias, profetiza o que Branham falou. Ela faz o que Jesus fazia, ela crê no que Branham ensinou. Ela tem o dom de profecias, profetiza o que Branham falou. Ela faz o que Jesus fazia, ela crê no que Branham ensinou.